Olá, gente! Vamos de Q&A e parece que no último vários de vocês gostaram do formato com menos perguntas, então, mais uma vez, 10 perguntas aqui pra vocês. Esse talvez seja até mais curto. Vamos lá. Gabriel Gatinho09. Para o próximo Q&A, na sua opinião, quais são as melhores tabelas de recomendação de fones, tirando a sua, que já é muito boa? Obrigado. Cara, não conheço nenhuma outra, sinceramente, então não consigo responder. Mas a outra aqui, que é por isso que eu coloquei. Outra pergunta. Você acha que um fone in-ear pode ter a mesma qualidade de palco sonoro, espacialidade e imagem que um bom headphone aberto produz? Ou é inalcançável por conta da limitação física mesmo? E quanto é preciso gastar para chegar perto disso? Ou não existe nenhum in-ear que chegue perto de um headphone aberto nesse quesito? Seguinte, em termos puramente acústicos, vamos dizer assim, ou seja, um fone cabeado normal ligado no amplificador, headphone versus um in-ear, o in-ear nunca vai chegar nesse nível de espacialidade de um fone aberto. Da sensação daquela coisa mais expansiva, maior. Isso tem a ver com a própria maneira como o fone interage com o seu canal auditivo. Então, um in-ear é muito mais limitado nesse quesito. Então, assim, cara, não acho que o in-ear pode ter essa mesma qualidade de palco, espacialidade e imagem. Acho que é inalcançável e não tem como você gastar o suficiente para chegar perto disso. Por outro lado, via software, aí é diferente. Aí você pode sim, com o in-ear, uma gravação binaural que seja, né, ou até algum efeito de áudio espacial mais sofisticado, aí você pode chegar numa experiência mais próxima de um headphone aberto, sim. Mas aí, de novo, é via software, né? Não é o próprio fone em si, é o que você está fazendo com a gravação. Laelton, próximo Q&A. Sobre a lista de recomendações por assinatura sonora, tinha um 7Hz Zero e pela lista progredi pro Zero Red. Adorei o fone, ouvir The Lesson do Victor Wooten nesse fone foi maravilhoso. Nesse sentido, estive olhando as lacunas da lista e queria saber se falta interesse das marcas em produzir determinados produtos dentro de uma faixa de preço ou se há alguma dificuldade técnica maior envolvida no processo de se chegar àquela sonoridade específica. Os fones classificados como musicais, por exemplo, existe algo mais acessível que possa nos dar uma boa noção desse tipo de assinatura sonora? Obrigado pelos vídeos. Então, Lelton, é o seguinte, eu não acho que não seja uma questão de desinteresse ou questão de custo, nem nada disso. É só que aquela lista ali é uma interpretação minha subjetiva do mercado. É como eu escuto as diferentes sonoridades. E assim, por mais que outras pessoas possam concordar comigo, né? Por exemplo, pode ter, sei lá, muitos de vocês que assistem que entendem e meio que subscrevem a essa visão do mercado e compartilham dela comigo, mas isso é uma interpretação, entendeu? Então assim, muitas dessas fabricantes vão discordar de mim, vão colocar um fone como sendo, aquilo é a visão delas do que seria neutro, natural. Então, é isso, assim, encara a lista, esse é o principal ponto, como algo meu. Eu, Leonardo, tenho essa visão, mas é só a minha visão, não é nada além disso, entendeu? Então isso, o que tá ali, não em termos de classificação, do que tem e do que não tem, não deve ser levado pro mercado, entendeu? Porque é só uma visão minha. Ambrsi. Próximo Q&A. Léo, eu e um amigo que também assiste seu canal há anos entramos em um impasse. Tem o cenário, fone bom, fone ok, streaming de música bom, streaming de música ok, usando o mesmo DAC amplificador. Eu acredito que uma música toque melhor com um streaming bom independente do fone, já meu amigo diz que, independente do streaming, um fone bom tocaria melhor. Traduzindo para a situação real, ele diz que não sente muita diferença do Spotify para o Tidal no mesmo fone, diz que o fone influencia mais nisso do que o streaming, já eu sinto claramente a diferença do Spotify para o Tidal independente do fone de qualidade. O que você tem a dizer sobre isso? Agradecido. Cara, é o seguinte, eu tenho algumas coisas para dizer, só que o ponto é que a gente tem que chegar em algumas definições, a gente tem que concordar em algumas definições para poder analisar a argumentação aqui. Por quê? Fone bom, fone ok. O que é um fone bom e um fone ok para você? Qual é essa diferença, tá? Outra, streaming bom, streaming ok. Também, por exemplo, você está falando do Spotify bem configurado, na qualidade altíssima dele, né? Sem efeito de normalização ativado, sem nada. O Tidal, a mesma coisa. Então, isso tudo precisa ser analisado. É o seguinte, se eu fosse responder de uma maneira leve, tipo, li aqui mais ou menos, não vou me preocupar com esses pormenores, eu diria que o teu amigo tá certo. Quer dizer, eu diria que o teu amigo eu concordo com o teu amigo, que o fone tem uma influência muito maior. Só que a gente tem que entender
qual seria o gargalo em cada situação. Então, por exemplo, se você estiver comparando o Spotify com a qualidade altíssima, bem configurado, versus o Tidal bem configurado, eu me jogo no fogo concordando com o teu amigo. Falando, cara, a diferença, eu apostaria que a diferença que você está sentindo aqui entre Spotify e Tidal é porque tem alguma coisa errada. Ou porque, por exemplo, você está comparando são masters diferentes. Porque a qualidade mesmo em si dos dois não é muito diferente. E aí, voltando pro fone, de novo, qual é a diferença entre um fone bom e um fone ok? Você tá querendo dizer, por exemplo, um Moondrop 2 versus um Truth Ear Zero Red? Ou é um Moondrop 2 versus um Variations, versus um Aria? Você tá entendendo? É muito difícil dizer isso, porque depende muito de questões que são muito específicas aqui e que a gente precisa analisar exatamente o que você quer dizer com cada palavra que você tá colocando. Mas eu vou colocar a maneira como eu vejo esse cenário, tá? O streaming, eu já falei, né? Se os dois estiverem bem configurados, né? Ou seja, não, tô escutando o Spotify sem nenhum, não tá na qualidade baixa, não tá com normalização ativada, ele tá tocando aqui no computador, o computador tá bem configurado. Cara, o fone vai exercer uma influência muito maior. Agora, se você estiver considerando, por exemplo, o Spotify numa qualidade baixa, aí é diferente. Aí, assim, aí eu ficaria, sim, com um Moondrop 2 e um Spotify bem configurado, ao invés de ficar com vamos supor, um Variations e um Spotify mal configurado, com a qualidade baixa, entendeu? É como eu vejo. Porque aí, assim, meio que a limitação que o Spotify numa qualidade baixa vai trazer é muito maior do que a limitação que você vai ter comparando o Variations com o Moondrop 2. Sacou? É meio por aí. Não sei se ficou confusa a minha resposta. Provavelmente sim, mas espero que tenha dado para entender. XCOM Centauri. Uma ótima característica para adicionar nas análises seria o conforto. Um fone qualquer deve ser o menos perceptível para o uso sem incomodar. Hoje o YouTube está lotado de canais falando de tonalidade, detalhes e curva Harman, mas não achei nenhum que dê detalhes sobre conforto e descrição de uso nesses milhares de fones. Por exemplo, um SE535 é bem mais gostoso de usar que um SE846. Valeu, te ouço há anos e gosto muito de suas análises. Obrigado, cara. Mas eu quis o seguinte, o SE535 é bem mais gostoso de usar que um SE846 para você. Isso depende de você, depende do teu ouvido, depende do quanto você é sensível a certas coisas, né, do formato exato da sua orelha, do seu canal auditivo. Então, assim, eu não me aprofundo no conforto exatamente por isso, porque eu posso falar do conforto para mim e para mais ninguém, né? Então, assim, um sapato que é confortável para você pode não ser para mim, entendeu? Fone é um item vestível, né? A sensação de conforto vai depender muito do teu corpo. Entendeu? Então, é muito pessoal. Acho que assim, seria leviano entrar em muitos detalhes a respeito do conforto, porque você pode levar a pessoa para uma conclusão errada. Eu acho que assim, existe uma subjetividade ainda maior no conforto do que no som. Entendeu? Então, eu não... E você não... Mais do que isso, tá? Você também não existe um critério objetivo universal, né? Ou sequer uma forma de buscar isso. Ao contrário de sonoridade. Então... é isso. Eu acho que conforto é muito pessoal. Felipe. Só queria compartilhar que após 3 anos juntando moeda, mesmo comprando um bando de Nier no meio do caminho graças ao Léo, finalmente comprei meu disco. Que entrou no hobby graças ao Léo, poder finalmente dar espaço é uma realização. Não sei nem qual vai ser a primeira música que eu vou ouvir. Léo, manda o meu autografado, pedido 4740. Pô, Felipe, que maneiro, cara. Eu fico muito feliz de ler algo assim. Te agradeço muito por você me acompanhar. Enfim, gostar do meu trabalho. Eu espero de coração que você goste muito do disco. Pode deixar, vai vir autografado. A caixa, porque a gente não consegue autografar o fone, porque não fica. Mas espero muito que você goste e muito obrigado pelo apoio. Glei Rivieri. Próximo Q&A. Você acha que nos headphones Bluetooth mais baratos... essa é muito boa. Todas são boas, mas enfim. Tem sentido apresentar uma alternativa para o uso cabeado, fora o fato de continuar usando quando a bateria acabar? Digo isso porque vejo um papel muito forte do DSP no tuning desses fones e atualmente as baterias duram uma eternidade. Então não imagino essa alternativa como um fator de decisão na maior parte dos casos que conheço. Cara, concordo 100% com você. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas sim. Assim, um cenário que eu consigo imaginar é talvez para um uso mais pretensioso, que assim, por exemplo, a pessoa quer ouvir podcast ou, sei lá, tá no avião, quer ver um filme, aí a qualidade de som não vai contar tanto assim, né? E pode ser só uma salvação ali rápida para aquele momento, né? Por exemplo. Mas eu concordo que
Ah, e também, claro, né, depende do fone, né? Você tem fones que são muito apoiados no DSP e outros que não são. Então, assim, no caso dos fones que são, realmente, assim, às vezes você usar via cabo, não tem como, é um negócio horroroso. É, e aqui, também queria saber se você, como fabricante, acha que incluir essa alternativa faz muita diferença no preço do fone. A alternativa cabo, sim, faz pode ter um efeito bem significativo, porque você tem que colocar um conector ali, tem que incluir um cabo, um cabeamento interno tem que ser diferente, passar de um lado para o outro. Então, assim, sim, isso vai afetar consideravelmente o custo do produto. Mas eu achei muito interessante a tua observação. Aqui do Lau Kotani. E aí, beleza? Surgiram duas dúvidas. Em relação a você dar tempo em escutar os fones e aí você acabar curtindo igual Nothing Ear 2. Nos outros reviews que você já fez, será que a sua opinião mudaria? Cara, não, porque nos reviews que eu faço, eu não escuto por tão pouco tempo. Essa é que é a parada, né? Então, assim, no caso do Nothing, foi o que eu falei. Cara, eu soltei recentemente, né, o vídeo do teste cego que eu fiz lá no canal Tech. Cara, eu ouvi 20 segundos do fone. Não comparei nenhuma das outras referências, né? Então, aí pode existir a possibilidade de eu mudar muito de ideia. Agora, de resto, eu acho que assim, não é impossível que eu mude de ideia, mas aí é por uma questão de talvez tempo, né? Evolução, tá ouvindo gêneros diferentes, tá com outras referências, mas não é como aquilo que foi ali, assim, de eu ouvir um fone e falar, legal, beleza, e depois, putz, de um mês ouvindo melhor, falar, cara, não, é incrível, depois eu comparei, fiz o update, entendeu? Então, assim, não acho que aconteceria isso que aconteceu com o Nothing com reviews antigos, não. E dizem que caixas de som feitas de madeira tem som melhor. Isso valeria para os in-ears? Se sim, existe algum in-ear feito de madeira? Cara, eu acho que isso tem um mito aí, assim, caixa de madeira ser melhor. Madeira é um bom material para você fazer uma caixa de som, mas não quer dizer que uma caixa é melhor do que a outra porque ela tem o gabinete de madeira, entendeu? Porque você tem... É igual você dizer assim... Sei lá... Dizem que... Não sei... Computadores com uma fonte maior são melhores. E aí, então, eu tenho que ter um notebook com uma fonte maior. Cara, assim, uma fonte maior é uma coisa boa em muitos casos, porque você aguenta mais componentes ali, né? Pode indicar que o computador tem componentes mais sofisticados, ok. Mas isso não é determinante. Né, o computador pode ter uma fonte incrível e o resto uma porcaria, e aí ele vai ser uma porcaria, entendeu? A caixa é a mesma coisa. Então você pode pegar uma caixa de um nível altíssimo, que não tem a construção de madeira. Pô, se você comparar com uma caixa simplona, barata, com o negócio de madeira, dane-se. Não é isso que vai contribuir, entendeu? Então, esse é só mais um ponto, é só mais um pequeno aspecto que pode ou não fazer alguma coisa significativa. Então, não entra nessa, não. Ou de procurar um in-ear de madeira porque na caixa de som seria melhor. Cara, tem tantas outras coisas que vão contar tão mais do que o material, entendeu? Somente Bíblias 6497. Eu não gosto muito de fones show wireless porque penso que eles não têm a mesma vida útil de um cabeado. Por exemplo, tenho o Cubadisco 1 que está comigo há 3 anos e pelo jeito ainda vai durar uns 10 anos. Tenho o Coas Porta Pro que comprei há 16 anos atrás e ainda funciona perfeitamente. Duvido que um show wireless tenha essa durabilidade. De fato, não vai ter, né? É o preço que a gente paga pela conveniência. Então, não adianta muito, né? No caso de um show wireless, você está limitado àquela bateria ali que nunca é substituível, né? Então é um componente que se desgasta com o tempo. E mesmo que você consiga trocar a bateria, é um item mais de tecnologia, então assim, ele se torna obsoleto. Então, é isso. Eu posso botar da seguinte forma. A gente aqui na Cuba usa um telefone para um WhatsApp de atendimento que é um Motorola super velho. Ele parou de ter... Ele funciona, mas ele parou de ter suporte ao... Quer dizer, o WhatsApp não tem mais suporte para ele. Já era, não tem mais o que fazer, porque ficou obsoleto. Por outro lado, a gente poderia ter tipo um telefone com fio que não vai deixar de ser obsoleto tão cedo, né? Que pode ter 50 anos e tá ali plugado no cabo e tá tudo certo. É meio assim. Então, sim, wireless certamente, como qualquer coisa que tenha bateria, eletrônica e tal, vai durar menos. Sarkar Dragon. Próximo Q&A. Comenta um pouco sobre o problema do descasamento de impedância entre amplificadores e fones. Tive a seguinte situação quando comecei. Comprei um dongle considerado bom e tocava apenas in-ears. Entretanto, quando comprei um Campfire Andromeda, que tem impedância baixíssima, reparei que havia muita diferença entre dongles e comecei a analisar a assinatura sonora de todos os meus fones em vários dongles e amplificadores. A questão foi que havia uma perda de qualidade por distorção na resposta em frequência quando uso o Sonata HD em relação aos outros. Resumindo, pode ser um erro
para as pessoas que estão começando a comprar um amplificador melhor e acabar tendo uma impressão errada sobre o som como um todo. Abraços. Cara, seguinte, a questão aqui dos casamentos, lembrando que eu não tenho tanto conhecimento a respeito disso, né? Tem pessoas certamente que estão assistindo que tem muito mais conhecimento em eletrônica do que eu, porque existe uma coisa de casamento um pouco maior. Mas assim, pelo que eu sei, né, a regra que eu considero principal é a regra do 1:8. O que isso quer dizer? A impedância de saída do seu amplificador, ou dongle, quer que seja, tem que ser 8 vezes menor do que a impedância do fone, né? Então, por exemplo, se você tem aqui o Campfire Andromeda com impedância de 12 ohms, a impedância do seu amplificador, ela tem que ser, no máximo, 12 dividido por 8. Não sei quanto é que é, tem que fazer o cálculo. E pode ser que não seja isso. Só que é o seguinte, é cada vez mais raro você ter amplificadores com uma potência de saída mais alta, com uma impedância de saída alta, tá? Isso era uma coisa muito forte no passado, principalmente com amplificadores valvulados como os OTL, por exemplo, que tem impedância de saída altíssima, tipo, sei lá, 50 ohms, 80 ohms, um negócio desse. Hoje em dia, se bobear não chegava tanto, mas tipo, mais de 10. Hoje em dia é muito raro, a maioria tem tipo menos de 1 ohm de impedância de saída. E aí você não vai ter esse problema com nenhum fone, entendeu? E o que acontece nesses casos? Se você tiver essa regra não respeitada, o que vai acabar acontecendo é que você pode mexer na resposta em frequência do fone, né, na curva de impedância dele. Essa interação pode mexer na curva, pode deixar, tipo, você prejudica um pouco o fator de amortecimento nos graves, né? Então eles ficam um pouco mais soltos e menos definidos. Mas o ponto é que, assim, o que eu queria te falar são situações muito específicas, né? Hoje em dia, isso, na maior parte dos casos, não vai representar um problema para as pessoas, entendeu? Então, isso de, assim, pô, você correr o risco de ter um amplificador mais sofisticado e se decepcionar, vai ser raro, cara, bem raro isso acontecer. Porque esses amplificadores são mais raros. Aqui, Juliano Zanella. Próximo Q&A. Obrigado por me fazer entrar nesse vício. Pô, cara, não sei se você tem que agradecer, não. Mas enfim, perdão aí pela tua carteira. Estou começando, minha dúvida qual seria uma lista de progressão sonora para fones que você considere all-rounder? Ou melhor, qual estilo de tuning recomenda por estilo musical? Parabéns pelo seu trabalho. Juliano, dá uma olhada no vídeo em que eu falei sobre essa lista, dessa progressão, porque eu falo exatamente isso. Eu falo sobre os diferentes... Eu mostro qual que seria essa alteração e falo um pouco sobre quais estilos, para mim, funcionariam com cada um. Mas a lista de progressão para os fones all-rounders é meio subjetiva, assim, mas pode ser o natural, pode ser o energético, pode ser o neutro quente. Essas 3 são classificações que eu acho que funcionam muito bem para muita coisa, tá? É isso, gente. Esse foi o Q&A. Hoje ficou assim um pouquinho mais curto. 10 perguntas. Mandem aí suas perguntas pro próximo. É isso. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.